Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos que nos ouvem nesta manhã com a paz do Senhor Jesus e um bom dia de salvação. Glória a Deus. Que a salvação de Cristo ela possa chegar até a sua vida, a sua casa, sua família e sobre todos aqueles que fazem parte do seu convívio, diretamente e indiretamente. Deus abençoe a vida de cada um de vós. Nesta manhã, a qual o Senhor nos proporciona desfrutarmos desse momento tão sublime, que é falar do amor de Deus, pregar a sua poderosa palavra, como tem sido feito dia após dia, aqui no programa Vinde a Mim, programa esse que tem sido um grande instrumento usado por Deus para alcançar vidas, para transformar vidas. E na oportunidade, hoje, iremos fazer menção do que Deus fez em nossas vidas e como Ele nos alcançou, a oportunidade que nós tivemos de conhecer esse Deus. Você que está aí ao vivo aí agora, tem uma live aberta no meu Instagram, PR Cristiano Costa Oficial, compartilha o máximo de pessoas, vou falar um pouco aqui da minha vida, do que Deus fez. Vocês que podem compartilhar o programa, compartilhem agora, pois eu sei que alguém precisa ouvir essa palavra a qual está no meu coração. O livro de Provérbios, capítulo de número 14, verso de número 12. Provérbios 14, verso de número 12, que diz assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser os melhores ou as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Há uma tradução que diz: há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser perfeitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Esse é o texto base para a nossa reflexão. Está lá em Provérbios, capítulo 14, verso de número 12. O livro de Provérbios é um livro, ao meu ver, extraordinário e divisor de águas também, porque o mesmo está repleto de palavras instrutivas, palavras de ensinamento, palavras de exortação, e foi escrito por um personagem que ele poderia ter pedido qualquer coisa a Deus, porque Deus disse para ele: pede-me o que quiseres e eu vos darei. Não é assim, presbítero Marcos? Exatamente. Mas ele pediu sabedoria para conduzir aquele povo, ou o seu povo, até porque aqui nesse contexto ele era um monarca de Israel. Então, todas as vezes que eu medito em Provérbios capítulo 14, verso de número 12, eu trago à minha memória tudo aquilo que um dia eu fui, onde eu estive e onde Deus me colocou. Aproximadamente aos 14 a 15 anos de idade, eu tive o desprazer de conhecer as drogas, pois eu sou filho de uma família muito humilde naquela época. O meu pai veio da cidade de Coraci, a minha mãe veio da cidade de Itabuna, para cá, para Ilhéus. Ambos se conheceram, casaram, constituíram uma família. Eu fui o primeiro filho. Meu pai foi um dos pioneiros do radialismo na cidade de Ilhéus, e acabei de falar aqui com o nosso amigo Neto Borges, pastor Carlos, presbítero Marcos, e ele trabalhou muitos anos e inclusive ele é aposentado dentro desse contexto da área de radialismo. João Costa, trabalha ali com nosso amigo, irmão, vereador Gurita, e meu pai é uma referência hoje na cidade de Ilhéus e por onde ele passa. Assim como meu irmão também, o Kel Costa, que segue o mesmo caminho, ambos estão inseridos nesse contexto político em Ilhéus. E quando eu tive aproximadamente 14 e 15 anos de idade, em toda aquela humildade que eles poderiam nos oferecer, mas uma educação seleta
meu pai muito honesto, muito correto. Eu tive algumas influências na minha vida. E ali eu tive o desprazer de conhecer a Loló. Logo após, eu conheci a maconha. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E ali, uma vez que eu conheci essas drogas, eu não parei por aí. Eu continuei conhecendo drogas, o álcool, o tabagismo. E, por sua vez, tive o desprazer de conhecer também a cocaína, na época, né? E já nos últimos anos, antes de conhecer a Cristo, eu conheci também o crack. Para quem não sabe, o crack ele tem um poder de fazer uma pessoa ser dependente química 16 vezes mais do que a cocaína. E ali eu entrei nesse mundo, conhecendo as drogas, e eu estudava na época no colégio IME, e eu fingi para a escola, não ia para a escola, pastor Carlos. Ia para outros lugares, para se drogar e fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. E nesse inteirinho, dos 14 a 15 anos de idade, até os 23 anos de idade, foram todos de desprazer para a minha família. Um jovem que tinha tudo para dar certo, mas naquele momento estava dando tudo errado. Porque a vida que eu estava levando só me conduzia cada dia de mal a pior. E eu cheguei a um ponto onde a escravidão das drogas foi tão forte na minha vida que a primeira vítima de um viciado em drogas é a sua própria família, a sua casa. E ali, para me satisfazer aquele vício, eu não conseguia ver nada que, digamos que dava-se de bobeira dentro de casa que eu pegava para vender e comprar droga. Só que quando o vício começa a dominar uma pessoa, ela não fica só dentro de casa, ela vai sair para fora. E aí começamos a praticar alguns atos ilícitos fora para manter esse vício. E neste inteirinho, a minha família sofrendo, derramando lágrimas, sem saber o que fazer, pois como eu era o filho mais velho, os meus irmãos todos mais novos, havia uma expectativa em mim, porque no período em que eu estudei, eu sempre me destaquei na escola, eu tinha uma mente muito boa. E ali, o meu pai começou a passar algumas humilhações por conta disso, porque os pais sofrem humilhações por conta dos filhos que escolheram andar no caminho errado. Às vezes, o senhor é um homem de bem, uma pessoa de bem, mas pelo fato de ter um filho envolvido nas drogas, sempre alguém vai atribuir aos pais. Mas não sabem que os pais ensinaram, educaram, admoestaram, e a escolha foi daquela pessoa. Eu costumo dizer que ninguém vai conseguir prender alguém a vida toda, sabe, Neto, dentro de uma grade. Uma hora ele vai ter que sair. E uma vez que ele saia, ele vai conhecer o mundo. Dependendo da instrução que ele recebeu dos pais, ele pode ser vencido de forma rápida ou ele pode resistir. Pastor, explique isso melhor. Uma vez que você passa a conhecer a palavra de Deus, Provérbios 22, verso 6 diz: instrui ao teu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. Uma vez que os pais têm esse cuidado de instruir o seu filho na palavra, na presença de Deus, ele vai ter uma proteção maior. Ele vai ser mais guardado, vai estar mais escondido. Mas se ele não tem esse pilar do evangelho sobre a sua vida, ele se transforma em uma pessoa que ela pode ser vencida a qualquer momento. É óbvio que não é só o cristão, né? Exato. Que não é só pelo fato de ser cristão que a pessoa será fácil de ser vencida pelas drogas. Porque muitas pessoas não são cristãs e cresceram com família de bem e não tiveram essas experiências que eu tive. Mas o fato é que quando você está perto de Deus, você está mais protegido. Aleluia. Então, a minha família só derramava lágrimas, só sofria. E nesse negócio de drogas, na dependência das drogas, eu tive a infelicidade de ser preso algumas vezes, né? Fui preso algumas vezes, e não só aqui, fui preso na cidade de Ilhéus de Itabuna,
de Porto Seguro, Vitória da Conquista. E todos que olhavam para mim diziam, não tem jeito mais para ele. Para ele só a morte. Esse aí não chega mais a lugar algum. Esse aí não vai conquistar mais nada na vida. O fato é que quando nós estamos vivendo uma situação como essa que eu vivi na minha juventude, as pessoas perdem a esperança. As pessoas não acreditam que você pode ser transformado. As pessoas acreditam que você não vai sair do fundo do poço. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o coração de alguém. Ainda há esperança para aquele que abre o seu coração para Cristo entrar. Quem olhava dizia, para ele não tem jeito, a história dele vai acabar, esse aí não vai chegar a lugar algum, não vai ser nada, não vai conseguir. E na época o meu tio Gilson era vivo, ele teve o desprazer uma vez de me ver passando um momento de humilhação. E ali, depois ele conversou comigo e falou, dá uma oportunidade para você mesmo. Permita-se você ser transformado. E ali Deus começou a usar pessoas para a minha vida. Eu lembro-me que uma vez eu estava no bairro da Conquista, porque eu sou do bairro da Conquista, e um servo de Deus chegou até a mim, me evangelizou e disse, Jesus te ama, Ele quer mudar a sua história. Eu olhei para ele, pastor Carlos, naquela situação que eu estava e disse para ele, um dia eu ainda vou ser crente. Aleluia! Queridos, há poder nas palavras. Deus. Eu estava escravo em um sistema, mas eu profetizei sobre a minha vida que um dia eu ainda iria servir a esse Deus. Glória a Deus. E ali eu ministrei sobre a minha vida que um dia eu ainda iria ser crente. O tempo passou, as humilhações não paravam de acontecer. A minha família não sabia mais o que fazer. A família, quando ela desiste de um ente querido, de um familiar, é porque ele já está nos seus últimos passos aqui na Terra. Mas, independente de familiares desistirem, independente de colegas desistirem, independente de pessoas que você depositou toda a sua fé desistir de você, Cristo jamais desiste dos seus escolhidos. Glória a Deus. Enquanto eu estava vivendo todo aquele cenário, lá no céu Deus estava observando e dizendo, a qualquer momento eu vou mudar a história dele. A qualquer momento eu vou transformar ele. E aqui, no ano de 2023, onde eu já estava nos últimos, digamos que no fundo do poço, literalmente, sem esperança alguma, sem fé alguma que eu conseguiria sair daquela situação. Foi que Deus usou, hoje ele é pastor também, Marcelo, e eu estava em determinado bairro, ele veio, me evangelizou, eu disse para ele, eu não vou ser crente não, ainda agora não. Eu disse para ele que eu não seria crente. Pastor Marcelo Damasceno, inclusive é irmão do presbítero Marcos, foi o meu pai na fé. Eu disse para ele que eu não queria ser servo de Deus ainda, naquele momento. Ele olhou para mim, a lágrima correu no rosto dele, ele foi embora. Só que o tempo passou e Deus preparou outra oportunidade de ele me evangelizar e eu conheci a Jesus. Eu estava preso e ele foi até um determinado local pregar a palavra de Deus. E ele pregou para mim e disse, você não quis me ouvir lá fora, agora aqui você vai me ouvir. Meu Deus. Porque Deus é assim, Ele vai criando, sabe, situações para a gente chegar até Cristo. Sim. Ele vai criando situações. Há um ditado que diz, há um provérbio secular que diz, quem não vem pelo amor, vai pela dor. Vem pela dor. Isso é verdade. Porque muitas pessoas que têm a oportunidade hoje de servir a Deus não querem. Mas quando estão em cima de uma cama, de um hospital, declinando, perdendo a sua vida praticamente, eles aceitam a Jesus. E que bom que aceita Jesus, mesmo sendo pela dor. Exatamente. O pior é perder a salvação. Sim. Sem Cristo. Então ele pregou ali para mim e eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Engraçado que antes de eu aceitar a Cristo, a minha situação foi tão decadente na dependência química, para você que, quem sabe hoje, vive uma situação dentro do que eu vou falar aqui agora,
onde eu cheguei, pastor Carlos, em pleno inverno, a trocar uma camisa, lembro-me como hoje, por uma pedra de crack. A dependência era tão forte na minha vida que uma vez a minha irmã, que mora no estado de São Paulo, foi me buscar para me levar para casa. Quando ela me viu, eu sem camisa, cabelo grande, ela começou a chorar. Mas eu não tinha força para voltar. Porque as drogas é uma prisão. Ela prende a pessoa, ela escraviza a pessoa. Mas ali, quando o pastor Marcelo pregou a palavra de Deus para mim, mesmo eu na dor, a palavra entrou dentro do meu coração. Aleluia! E eu disse, é esse Jesus Glória! que eu vou servir. Só que não é fácil ser crente. Não. Não é fácil ser um cristão verdadeiro. Fácil é levantar a mão no momento onde o mover de Deus está presente ali na casa. Sabe o que é difícil? Você dá continuidade àquela decisão que você tomou. E uma vez que eu levantei a minha mão ali, naquele local desprezível, naquele local de sofrimento, ao sair dali daquele local, porque Deus fez um propósito com Deus, Deus cumpriu, me tirou dali, e eu corro para a sua melhor compreensão. Eu nunca tinha entrado em uma igreja evangélica. Eu estava no dia de sábado, na minha casa pela manhã, totalmente sem esperança, totalmente sem saber o que fazer. Essa é a palavra da minha vida, porque a Cristo eu já tinha conhecido Ele, entregado minha vida a Ele, mas como nunca tinha entrado em uma igreja evangélica, eu estava sem uma direção. E a minha tia chegou ali pela manhã, tia Angélica, Deus abençoe tia Angélica, e me levou para a igreja junto com ela pela manhã. Quando eu cheguei lá, o louvor que estava cantando era o louvor que falava diretamente comigo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. E ali, aquele louvor adentrou dentro da minha alma. Eu me rendi no altar e de fato eu fiz uma aliança com Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu fiz uma aliança com Jesus no mês de setembro para outubro do ano de 1999. Quando eu retornei para minha casa, pelo fato de eu ter tido experiência com drogas, a maioria das pessoas dizia, eu não dou um mês para ele. Eu não dou uma semana para ele. Eu não dou dias para ele. Só que passou dias, passou semanas e começou a passar meses. Glória. E eu na presença de Deus. Aleluia. Alguém dizia, vai desviar. Vai abrir mão da fé, vai abrir mão do chamado. Mas quanto mais eles diziam que eu abri mão da fé, abri mão do chamado de Deus para a minha vida, aí que eu perseverava em Deus. Passou um ano, eu na presença de Deus. Passou 2 anos, eu na presença de Deus. Passou 3 anos, Aleluia. eu na presença de Deus. E alguém dizia, ele não vai aguentar, ele vai desviar. Glória, Senhor. Ele vai retornar para a mesa de bar. Ele vai retornar para as drogas. Ele vai retornar para o crack. Ele vai retornar para a maconha. Ele vai tornar a ser a vergonha da família. Mas você já viu aquele que Deus escolhe? Aquele que Deus abraça, abre mão do projeto que Deus tem para a vida dele? E agora faz 4 anos eu estou na presença de Deus. 5 anos eu na presença de Deus. 6, 7, 8, 9... 10 anos eu na presença do Senhor. 11, 12, 13, 14, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, e eu na presença do Senhor dando glória a Deus misturado com aleluia. Oh, glória. 21 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos, e agora em setembro eu faço 26 anos glorificando ao nome do Senhor e Salvador Jesus. Um jovem que era a escória da sociedade. Um jovem que não tinha um valor. Porque para as pessoas você só tem valor por aquilo que você pode oferecer. Mas Deus, Ele não olha pelo aquilo que você tem. Deus olha por aquilo que você é. É verdade. Porque enquanto olharam para a aparência dos filhos de Jessé, e quando Samuel vai ungir a Davi a rei, os que apareceram de boa aparência, e ele queria consagrar, queria ungir, Deus disse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí Deus falou, acabaram os seus mancebos, os filhos? Aí o pai teve que dizer, não, falta um. Qual é o nome dele? Davi. Onde ele está? Cuidando de ovelhas. Manda chamar ele. E quando ele veio,
Davi foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Aleluia. Eu estou dizendo que é Deus que escolhe, é Deus que separa, é Deus que faz. E as pessoas, quando me viram transformado por Deus, quem sabe alguns duvidaram de que de fato Deus havia trabalhado na minha índole, no meu caráter. Mas 1 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você recebe a Jesus como Salvador, você deixou de ser o que o mundo fez você ser. E agora você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um vaso nas mãos de Deus. Oh, glória! A rejeição houve na minha conversão, mas que Deus usou o irmão Céu. Céu foi o primeiro a me dar oportunidade no comércio de Ilhéus. E muitos quando me viam lá, Neto, dizia: esse rapaz aí trabalhando com você, esse rapaz eu conheci, ele era das drogas, era assim. Ele falou, de fato ele foi, mas hoje ele é o homem de Deus. Oh, maravilha! Aleluia! Porque quando Deus escolhe, está escolhido. Não adianta fazer mandinga, não adianta olhar contrário, não adianta fazer panela, não adianta desacreditar. Quem Deus escolheu está escolhido. E eu cheguei na igreja, na casa de Deus. Sabe o que aconteceu? Congreguei 12 anos com o reverendo pastor Pedro Chagas, que foi o meu mentor, alguém que me ensinou muitas coisas que eu aprendi na Bíblia. 12 anos. Eu ia para o Seminário Batista, mas Deus me chamou para o mundo pentecostal, que eu gosto do mover de Deus, oh glória. Aleluia. Lá tem o mover de Deus, mas somos pentecostais. E ali, pastor, na Assembleia de Deus, esse ministério de honra hoje no Brasil, a de restauração que eu faço parte. Eu não caí aqui de paraquedas como pastor da igreja. Eu fui cooperador. Aleluia. Eu fui diácono. Oh, glória. Eu fui presbítero. Maravilha. Separado evangelista. Fui ordenado evangelista no estado de São Paulo, na Convenção Geral, no AMB, onde tem um sambódromo. Fiz o seminário de teologia. Depois fui levado para a Convenção Geral em Barueri, no estado de São Paulo. Eu fui consagrado a pastor no ano de 2018. Eu estou na Assembleia de Restauração desde o ano de 2010. Mas eu já frequentava quando o culto começou, lá na casa do pastor Joselito, grande homem de Deus, com a sua digníssima esposa, a missionária Vívia, pastor Mazinho e os demais. E aí Deus me deu o privilégio de servir a Ele. Deus me deu a família. Deus me deu Sofia, que é uma bênção. Deus me deu a Jamile, que está lá. O meu pai, que era humilhado. A minha família, que era humilhada por conta do meu passado. Hoje, quando eles chegam em qualquer lugar, tem que abrir a boca e reconhecer Deus na minha vida. Seu filho é um homem de Deus. Aleluia. Seu filho é referência. Glória. Seu filho é alguém que tem o respeito aonde chega. Porque Deus faz essas coisas. Deus pega quem não tem valor e faz ter valor. Você que está me escutando nessa manhã, quem sabe o seu filho está nas drogas, a sua parentela, haja alguém que está nessa escravidão, e alguém disse, não tem jeito para ele, não tem jeito para ela. Eu vou liberar uma palavra para a sua vida. Há jeito sim. Oh, a esperança sim. Porque Jesus disse em João 8,32, eu sou o caminho. Jesus disse em João 8,32, melhor dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14:6 está escrito, no vermelho, em João 14:6 está escrito, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Uma vez que você anda nesse caminho, uma vez que você conhece a Jesus, a sua vida agora é transformada. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui nessa manhã com meus amigos. Aleluia! Presbítero Marcos, que é um irmão de sangue que eu tenho. Pastor Carlos, uma referência como ancião, grande homem de Deus. Neto é o nosso produtor, que dá o melhor. E ver vocês que estão nos acompanhando, ter pastor Joselito como meu pastor presidente, pastor Mazinho como meu primeiro vice, os obreiros da restauração, a igreja que eu faço parte, Céu como um patrão. Céu, você foi bênção de Deus na minha vida. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e as suas empresas que Deus colocou em suas mãos, em saber que Deus fez um milagre na minha vida. Então, acredite, Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Somente abra o teu coração, somente confie, somente dê lugar, somente dê espaço
Você não nasceu para ser escravo das drogas. Você não nasceu para terminar como zero à esquerda. Deus vai dar um basta nesse teu sofrimento. E a sua história será mudada, será transformada para a glória de Deus. Quem sabe, um dia você vai estar aqui sentado nesta cadeira. Talvez não seja mais o pastor Cristiano Costa, presbítero Marcos, nem o pastor Carlos, se Jesus não voltar. Mas você vai poder um dia dizer: eu ouvi aquele programa e eu vi o que Deus fez na sua vida. E hoje Deus fez na minha, eu estou aqui testemunhando o poder desse Deus. Eu não sei onde você está, mas eu quero liberar uma palavra para você. Talvez você um dia foi crente. Talvez você um dia foi um servo de Deus. Talvez você um dia pregou, cantou, você adorou. Talvez você um dia foi uma referência para sua família, para sua casa, para os seus amigos. Mas aí você foi fragmentado, destruído pelas drogas, pelo álcool, pelo sei lá o que acabou com a sua vida. Mas nessa manhã, você que me ouve, você quer retornar para os caminhos do Senhor. Você quer entregar a sua vida a Jesus. Aí onde você está, eu lhe convido a você levantar a sua mão. Ou então chega aqui na live aqui do PR Cristiano Costa Oficial, ou ao vivo aqui no YouTube da Ilhéus FM, ou no Vinde a Mim, a você entregar a sua vida a Jesus. Porque nós vamos orar por você aqui agora. Eu vou orar por você aqui agora. Eu vou liberar uma palavra de libertação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você não vai terminar nesse sofrimento. Haverá vitórias a favor e da parte de Deus para a tua vida. Eu vou orar por você. Feche teus olhos, é onde você está. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante, ó Deus, da tua presença, a qual é poderosa para desfazer todas as obras do adversário, eu libero, ó Deus, uma palavra de libertação, de salvação sobre cada pessoa que nos ouve nesta manhã. Deus, aonde ele estiver, não importa se está trabalhando, se está caminhando, não importa, ó Deus, se nesse exato momento, ó Deus, está em uma boca, Pai amado, usando drogas ou traficando, não importa se está em um presídio, onde ele estiver, que essa palavra de libertação chegue até ele, e que ele possa levantar a sua mão e aceitar a Jesus. Aleluia. Porque Jesus certa feita estava reunido com seus discípulos e ele disse mais ou menos assim: o que eu faço agora vocês não entendem, mas um dia vocês irão entender. Jesus, visita essa alma agora, essa pessoa agora. Pai, eu oro, ó Deus, pela vida dele agora. Aleluia. Liberta, transforma, muda a história, salva para a glória do teu nome. E que eles possam entender que o Senhor é poderoso para desfazer todas as obras do diabo. Pai, eu oro a Ti nesta manhã e eu abençoo a Tua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando agora. Um abraço aqui do pastor Cristiano, pastor Cris. É assim que meus amigos lá de vários lugares me chamam carinhosamente. Um abraço para vocês. Amo vocês. Deus abençoe a todos que nos acompanham. A nossa ABC, Deus abençoe a nossa ABC, as associações, né? A ABC, a ABB de Ilhéus, meus grandes amigos. Deus abençoe a ABA, Deus abençoe o bairro da Conquista, Deus abençoe a cidade de Ilhéus, Deus abençoe meus amigos do bairro Teotônio Vilela, todos os pastores espalhados, né, pastor, que pregam o evangelho, que pregam a palavra. Deus abençoe a cada ministério, pastora Elizabeth, é como uma mãe para mim, ali na Barreira. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos. Aceite a Jesus, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Carlos. Graças a Deus. E Deus continue abençoando, fortalecendo e dando sabedoria ao pastor Cristiano para sempre estar nessa incumbência de semear a palavra do Criador. Coloque as mãos em posição de receber a bênção
já foi orado, o pastor Cristiano já orou com grande propriedade e autoridade. E eu vou dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos que ouviram a programação. Segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aqui trazendo mais uma edição do programa Vinde a Mim. Glória a Deus. Vem aí o Almanac com Neto Borges. Fique com Deus, um cheiro no coração e fui! Acabamos de apresentar Vinde a Mim, um programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração.